Boriska, o menino que supostamente viveu em Marte. Já ouvimos diversas histórias de pessoas que diziam manter contatos com seres de outros planetas, certo? Mas acho que nunca ouvimos falar a respeito de criancinhas alegando esse tipo de coisa, não concordam? Bem, então se preparem para conhecer o estranhíssimo caso de Boriska Kiprianovic, um menino russo que diz ter vivido em Marte em uma de suas vidas passadas, que diz manter contatos com seres de outros planetas, além de ter feito várias revelações e previsões assustadoras e polêmicas que deixou assombrados e com medo cientistas e pessoas do mundo todo. Enfim, um menino com um elevadíssimo grau de conhecimento sobre o universo. Boriska, ou Pequeno Boris em russo, nasceu em 1996 na cidade de Volgogrado. Hoje, em 2020, ele já é um adulto com 23 anos de idade, mas, quando ainda era uma criancinha, ganhou notoriedade ao começar a contar sobre suas experiências em vidas passadas, a respeito do antigo continente perdido da Lemúria e sobre o destino da civilização que já existiu sobre a superfície de Marte. Uma afirmação sua muito impactante é que renasceu aqui na Terra com a missão de salvar o planeta e a humanidade. Menino prodígio. De acordo com a mãe do garoto, uma médica chamada Nadezhda Kiprianovic, o parto de Boriska foi incrivelmente rápido e ela nem chegou a sentir dor. Além disso, logo que colocaram o bebê em seus braços, Nadezhda notou que o pequenino a encarava atentamente, coisa que ela, como médica, sabia que os recém-nascidos não conseguem fazer. Ainda segundo a mãe do menino, Boriska raramente chorava, já tinha o pescocinho firme aos 15 dias de vida e pronunciou sua primeira palavra com apenas 4 meses de nascido. Boriska começou a falar vocábulos mais complexos pouco tempo depois e, aos 7 meses, já formava frases. Com 1 ano e meio, ele já conseguia falar, andar, escrever, ler, pintar e desenhar. Quando fez 2 anos e começou a ir à escolinha, assombrou todo mundo por lá com sua precocidade e inteligência. O menino era um gênio. Os estranhos relatos do menino Boriska sobre vidas passadas, continentes perdidos, civilizações extraterrestres e viagens intergalácticas começaram mais ou menos nessa época também e, evidentemente, assustaram um pouco seus pais. Afinal de contas, quantas crianças com pouco mais de 2 anos de idade você conhece que sabem nomear todos os planetas do Sistema Solar, incluindo os principais satélites e as várias galáxias que se encontram próximas à nossa? Ele começou a falar sobre esses temas assim do nada e, conforme ia crescendo, ia acrescentando mais e mais histórias e dados científicos incríveis e precisos. Tinha um conhecimento vastíssimo sobre o nosso sistema solar e sobre civilizações alienígenas, coisa que qualquer um de nós precisa ter no mínimo um pouco de estudo para saber, não acham? Ah, detalhe, segundo a mãe de Boriska, nem ela nem o pai do garoto falavam sobre esses assuntos em casa, portanto, eles não faziam ideia de onde ele tirava tanto conhecimento. E tem mais. Boriska geralmente adotava a posição de lótus, bem comum entre aqueles que praticam a meditação, quando falava sobre os temas espaciais. Proserpina, Lemúria e Marte. Aos 5 anos de idade, Boriska começou a contar histórias a respeito de um planeta chamado Proserpina. Segundo o menino, este mundo distante teria sido completamente destruído há milhares ou talvez milhões de anos após um raio de energia parti-lo ao meio. Porém, por sorte, os proserpinianos conseguiram se teletransportar até a 5ª dimensão. O garoto sabia disto porque havia observado esta catástrofe acontecendo enquanto ainda estava vivendo sobre a superfície do planeta Marte. Depois que os relatos iniciais de Boriska foram pegando repercussão, muitos cientistas começaram a prestar mais atenção nas histórias do menino, pois elas eram recheadas de detalhes que batiam com descobertas recentes da ciência. Em sua infância,
Seus pais, que sempre foram seus maiores e mais constantes ouvintes, por muitas vezes chegaram a procurar por psicólogos e professores para tentar entender o menino. Mas ele só foi ficar famoso mesmo em 2004, por causa de uma reportagem de um jornal russo que passou a contar suas histórias interplanetárias. Boriska começou a contar que vivia em Marte, na época em que o planeta ainda era habitável, e que visitava a Terra com frequência em missões científicas. Aliás, era ele quem pilotava a nave interplanetária. Segundo o garoto, naquela época, o nosso planeta Terra contava apenas com um único continente habitado, a Lemúria, e ele servia de lar para os lemurianos, uma civilização composta por seres com mais de 9 metros de altura. Esse continente, a Lemúria, teria se fragmentado e sido engolido pelos oceanos à sua volta depois que uma série de montanhas vulcânicas explodiram em sua superfície há cerca de 800 mil anos, levando ao desaparecimento dos lemurianos e de todas as suas cidades. Boriska contou ainda que a civilização que vivia em Marte também quase desapareceu por completo, quando após uma guerra nuclear, que aconteceu há milhares de anos, o planeta perdeu sua atmosfera e suas águas, o que levou o restante dos marcianos a viver em cidades subterrâneas, construídas sob a superfície, onde tiveram que se adaptar, principalmente quanto a respirarem dióxido de carbono. Conforme ele disse, Marte era habitado por pessoas muito parecidas com os terráqueos atuais, antes dessa tal guerra nuclear que acabou devastando o planeta vermelho completamente. Ainda sobre os marcianos, disse que eles não envelhecem nunca, pois ficam congelados no tempo quando atingem idades entre os 30 e 35 anos, o que não ocorre aqui na Terra por causa do oxigênio, que provoca o nosso envelhecimento progressivamente. Boriska também contou o motivo pelo qual tantas sondas espaciais terrestres terem se acidentado ao se aproximar do solo marciano. É que as baterias desses equipamentos emitem radiação e, portanto, estações espaciais que existem hoje no planeta Marte emitem sinais para danificá-las. Simples assim. Os marcianos seriam capazes de viajar por todo o sistema solar. E falando a respeito de naves espaciais, o menino chegou a descrever com detalhes a que ele pilotava em suas viagens. Esta nave era composta por uma série de camadas de materiais diferentes, como metais, borracha e elementos com propriedades magnéticas. A espaçonave viajava através de várias dimensões para chegar mais depressa ao seu destino. Ele conta que em suas viagens interplanetárias usava naves redondas e triangulares e descrevia essas naves como sendo de tecnologias tão avançadas que nós, seres humanos, ainda não somos capazes de entender como funcionavam. Disse acreditar que ainda existam civilizações alienígenas hoje em dia vivendo em Marte, pois os marcianos seriam imortais, com seus corpos muito altos e com conhecimentos tecnológicos muito avançados. Mais lembranças estelares. Boriska mencionou que era piloto de uma nave de pesquisas científicas e que vinha à Terra com frequência coletar água quando este líquido começou a desaparecer da superfície do planeta vermelho. Ele também contou que os marcianos viajavam por todo o sistema solar e que mantinham bases espaciais em vários planetas e em algumas de suas luas. Além de viajar com frequência à Terra, Boriska pilotava muito até Saturno, mas ele era responsável mesmo por Júpiter, pois participava de um projeto no qual os marcianos pretendiam criar um segundo Sol no nosso sistema solar a partir desse planeta. O projeto acabou sendo cancelado porque não haviam nas nossas redondezas a incrível quantidade de massa necessária para concretizar tal objetivo. Sobre as pirâmides do Egito. Em uma de suas missões científicas de Marte para a Terra, ele teria feito contato com os egípcios, principalmente na época das construções das grandes pirâmides.
Ele teria presenciado pessoalmente como a pirâmide de Quéops estava sendo construída. Borisca afirmou que não iremos achar nenhum conhecimento dos antigos egípcios enterrados sob a pirâmide de Quéops. Segundo ele, o conhecimento se encontra sob outra pirâmide, uma que ainda não foi descoberta, e que a vida humana mudará quando a esfinge for aberta, através de um mecanismo existente atrás de uma de suas orelhas. Muito louco isso, né? O que será que descobriremos? Crianças proserpinianas. Voltando aos habitantes de Proserpina, que foram teletransportados à quinta dimensão quando seu planeta foi destruído, Borisca revelou que a Terra, como um ser vivente e consciente, começou a aceitar crianças proserpinianas para educá-las. Por conta disso, existem indivíduos que nascem no nosso mundo que conseguem se lembrar de suas vidas passadas em Proserpina e, portanto, se consideram alienígenas. Já na fase adulta, já amadurecido em idade, a vida de Borisca começou a ficar triste e ele se afastou de todos os amigos e ficou totalmente isolado, com receio de conversar com pessoas estranhas. Tudo o que passou a querer era ser esquecido. Fizeram vários estudos para saber por que Borisca havia mudado tão drasticamente, e segundo alguns especialistas, ele ficou assim porque a realidade da Terra não estava no caminho que ele queria. Para ele, as coisas por aqui estavam bem difíceis e deveras fora de controle. Seria como se Borisca houvesse se decepcionado com a Terra e com os humanos, além de que, por contar suas histórias, havia apanhado várias vezes na escola, porque seus colegas tinham inveja e também duvidavam dele. Para poder se defender, ele chegou até mesmo a ter que aprender a lutar. Outro motivo de seu isolamento seria pelo fato dos terráqueos contraírem vários tipos de doenças, na maioria das vezes causadas pela incapacidade de viverem felizes, por se intrometerem muito na vida e no destino de seus semelhantes e por ficarem sofrendo pelos erros cometidos no passado. Hoje ele ainda é observado por várias instituições científicas, mas continua se afastando cada vez mais da nossa sociedade, estudando isoladamente apenas em escolas para superdotados. Apregoa que cada um de nós deveria entrar em contato com o que foi predestinado para as nossas vidas e tentar alcançar os nossos sonhos. Além disso, diz que deveríamos ser mais compassivos e bondosos, amar os demais incondicionalmente e sermos mais humildes. De acordo com Borisca, os lemurianos morreram porque não quiseram desenvolver sua espiritualidade e saíram da trajetória que havia sido predestinada para esse povo, destruindo a integridade de seu planeta com isso. Afirma categoricamente que em nosso mundo há vários reencarnados com superpoderes, possivelmente pessoas que também viveram em Marte. Agora perguntamos, mas como ele sabia de todas essas coisas? Ora, porque elas estavam dentro dele, naturalmente. Enfim, o caso Borisca chamou bastante a atenção de especialistas e cientistas da Academia Russa de Ciências, assim como a de pesquisadores de outras partes do mundo. Todos os que tiveram a oportunidade de conversar com ele se disseram assombrados por seu conhecimento e vocabulário e nunca negaram que as histórias de Borisca podiam ser fruto de sua imaginação. Entretanto, seus pais continuam garantindo que jamais ensinaram essas coisas todas ao filho, e o próprio Borisca disse que nunca teve aulas de astrofísica na escola. Verdade? Mentira? Maluquice? Muita imaginação? Não importa. Os relatos desse russo marciano são simplesmente fascinantes. Vocês não acham? Beleza, então. Obrigado por assistirem até aqui. Não se esqueçam do like, caso tenham gostado. Nos encontramos na próxima semana. Até lá e fiquem na paz. Abração!